E estamos aqui mais uma vez para a resolução de questões. Desta vez, acentuação. É difícil, Tiago, esse assunto? Não acho. Eu acho um assunto tranquilo, mais fácil que a ortografia, por quê? A ortografia é um assunto infinito. Quanto mais você vê, mais tem para ver. Né? Porque o que é ortografia? Correta escrita. Correta escrita de quê? De todas as palavras da língua portuguesa. Já na acentuação, o que eu percebo? Percebo que na acentuação eu tenho regras que iniciam e tem o seu final. Né? Então, sabendo essas regras, você mata qualquer questão que fale sobre a acentuação. Certo? Então, vamos lá. Primeira questão nossa sobre a acentuação. Então, uma questão da UPE 2014, Prefeitura de Paulista, né? Diz assim, olha, sobre a acentuação, assinala a alternativa cuja tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na antepenúltima sílaba. Então, eu tenho o seguinte, olha, eu vou cortar esse parte superior do formulário, isso aqui saiu de gaiato aqui, tá certo? Não há na questão, mas olha, letra A, ele pode acontecer por influência de fatores diversos. Infalível, eu iria lendo influência aqui, mas é infalível de aprovação para o candidato. Na verdade, ele quer que ambos os termos recaiam na antepenúltima sílaba, tá certo? Então, ele quer aqui, na verdade, palavras que sejam o quê? Proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas, mas influência, olha, influência, sílaba tônica, palavra paroxítona, terminada em ditongo crescente. Infalível, palavra paroxítona, terminada em L, então não pode ser letra A. Fórmula, fazendo a divisão silábica, fórmula, sílaba tônica é a antepenúltima. Pública, divisão silábica, sílaba tônica é a antepenúltima. Resposta, letra B. Conteúdo, conteúdo e ato, né? Conteúdo, eu tenho vogal mais vogal, forma de ato com a vogal anterior. Influência, você já viu que é palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Dedicação, bom, eu tenho aqui, olha, oxítona, mas não é acentuada. Dedicação, sílaba mais forte é essa, lembrando que não é acentuada, apenas recebeu aí o tio, né? Seleção também, sílaba tônica é a última, não é acentuado, o tio não é acento tônico, tá certo? O tio é uma marca gráfica que me diz que o A está nasalizado. E aqui eu tenho o E, né, que é um monossílabo tônico e influência para o oxítono terminado em ditongo crescente. Portanto, resposta a letra B de bola. Segunda questão. O PNET 2013. Sobre a acentuação, analisa as afirmativas abaixo. Temos muitas dúvidas a respeito de quase todas as coisas. A tonicidade do termo sublinhado recai na antepenúltima sílaba. Certo? A palavra dúvidas é proparoxítona. Certíssimo. Tendência, segundo ponto. Olha, já vou marcar aqui. Tendência, a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. E o acento se justifica por terminar em hiato. Falso. Olha, é a penúltima sílaba. Mas isso aqui é ditongo crescente. Né? Então, lembre que, olha, se a gente coloca a palavra maior aqui para a gente perceber. Tendência. Por que eu não posso considerar, né, como hiato? Porque eu tenho aqui uma semivogal mais uma vogal.
semivogal mais vogal e tom crescente. Tiago, e por que o I não é vogal? Ele não é vogal porque ele não é forte. Você não diz tendencia. Tendencia, você diz tendência. Então, paroxítono terminado em ditongo crescente. Item 3. Destacou aqui a palavra país. No termo sublinhado, existe a presença de um hiato. Caso o acento fosse retirado, o hiato seria preservado. Olha, gente, o hiato não seria preservado, porque é o seguinte, se eu digo aqui país com acento, retirei o acento, retirei, o que é que sobra? Pais, os meus pais. E aí não passa a ser hiato, porque eu tenho vogal, mas semivogal. O I, que era forte e recebia acento, passa a ser fraco. Então, vogal mais semivogal, de tongo decrescente, né? Então não é mais hiato. Então, falso, item 3, o item 2 também estava falso. Item 4, sim, porque é fácil, então ele destacou o e destacou fácil. Diz aqui, os acentos dos termos sublinhados se justificam por serem, respectivamente, o monossílabo átono e um termo cuja tonicidade recai na penúltima sílaba e termina em L. Olha, realmente, fácil é um termo que traz a sílaba na penúltima e termina em L. Só que não é monossílabo átono, é tônico. Porque se fosse átono, nem acento poderia receber. Afinal de contas, todas as palavras, todas as sílabas são acentuadas quando são tônicas e não átonas. Então, até agora, quer dizer, eu só encontrei a resposta número 1 como correta. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Sobre a reforma ortográfica, existe um erro em uma das alternativas abaixo, assinale-a. Vamos pôr as cartas na mesa, Marcelo. Olha, ele quer o erro, né, em relação ao novo acordo. Olha, gente, o erro já está na letra A, porque o verbo pôr, ele mantém o acento na língua portuguesa com o novo acordo. Vamos pôr, vamos colocar as cartas à mesa, então isso aqui é o verbo pôr, que deve receber acento para diferenciar da preposição por. Mariana jamais para o carro nos locais apropriados. Bom, o verbo parar, que no antigo acordo trazia um acento agudo no primeiro A, perdeu esse acento no novo acordo ortográfico, certo? Então tá certa a letra B. Eles não veem a realidade porque é dolorosa demais. Olha, antes o verbo ver, no plural, recebia acento circunflexo no primeiro E. Com o novo acordo, esse acento desapareceu. Com um grito heróico, olha, heróico recebia acento, ela pôs fim àquela discussão banal. Heróico recebia acento por ser um ditongo aberto. Só que os ditongos abertos no novo acordo, quando estão na penúltima sílaba, perdem acento. Quais são os ditongos abertos? Ei, oi e el. A gente chama a regra do ei, oi, eu, né? Só que é ei, oi e el. Desses três, esses dois aqui, olha, podem aparecer na penúltima sílaba. E quando eles aparecem na penúltima, eles perdem acento. Então, olha, perdem acento na penúltima sílaba. Perdem acento na penúltima sílaba, certo? Então, letra D também correta. Que ideia genial você teve, Messi? Então, ideia também, olha, de tom aberto ei, na penúltima sílaba recebia acento, só que agora não recebe mais. Então, a única que está errada é a letra A, porque o verbo pôr mantém acento no novo acordo ortográfico. Quarta questão. O PNET 2014, PM de Pernambuco, formação de oficiais. Observe os termos abaixo sublinhados
Em seguida, assinala a alternativa que apresenta a justificativa correta para o acento existente no termo sublinhado. A importância da participação da família no desenvolvimento da criança. Família é uma paroxítona terminada em hiato. Falso. Isso é ditongo crescente, não é hiato. Não existe essa regra que diz que paroxítona terminada em hiato deve ser acentuada. Está falso, então. Né? A criança tem, então vou cortar hiato aqui porque seria ditongo crescente. A criança tem dificuldade em processar mentalmente estímulos. A tonicidade recai na penúltima sílaba. Falso. Estímulos. Isso é antepenúltima. Férias, na letra C, ele diz que é proparoxítona terminada em ditongo. E existe essa regra? Não. É uma paroxítona terminada em ditongo. E não uma proparoxítona. Falso. Letra D. A importância... Deixa eu colocar um traço aqui. A importância da participação da família no desenvolvimento da criança é indiscutível. Paroxítona terminada em L. Verdade, olha. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima, terminada em L. Resposta à letra D. Letra E. Mas neste século, ele diz que a tonicidade recai na penúltima sílaba. Falso, é antepenúltima. Proparoxítona. Resposta, portanto, letra D. Quinta questão. Sobre acentuação, observe os termos sublinhados dos itens abaixo. Eu tenho aqui café, sanduíches, caído, lá e você. Na letra A, ele diz, no item 1, a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. Nada disso. Café, sílaba tônica é a última, está acentuada. Café, é uma palavra oxítona. Falso. Sanduíches, aí diz aqui no item 2, o I é tônico e forma hiato, razão porque é acentuado. Verdade. Sanduíches, hiato. Vamos fazer a divisão aqui, olha. Sanduíches. Essa é a divisão, né? Então eu tenho aqui, olha, vogal mais vogal. Tudo bem? Verdade. Caído. No item 3, o I forma ditongo. Falso. Hiato, que justifica o acento. Falso. Letra D. O termo sublinhado do item 4, que é lá, é monossílabo átono. Nada disso. Se ele está acentuado, é tônico. A tonicidade do termo sublinhado do item 5, que é você, recai na penúltima sílaba. Nada disso. Na última sílaba. Então a resposta é a letra B de bola. Sexta questão. Observe os trechos abaixo. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Quantos projetos você deixou para trás? Bom, sobre eles assinala a alternativa correta. O primeiro termo sublinhado do item 1, que é este aqui, olha, se acentua por ser monossílabo átono, nada disso. Se fosse átono, não seria acentuado. Não tem lógica para isso. Né? O primeiro e o terceiro termo sublinhados do item 2, isto é, consciência e glória, se acentuam por serem paroxítonos terminados em ditongo crescente. Verdade. Ambos são paroxítonos terminados em ditongo crescente. Resposta à letra B. Vamos lá. Letra C. A tonicidade do primeiro termo sublinhado do item 3, que é você, recai na penúltima sílaba. Nada disso. Na última. É oxítono terminado em E. Letra D. Tanto o primeiro termo sublinhado do item 1, que é o E, né, o monossílabo tônico, como o segundo termo sublinhado do item 3, traz, são monossílabos átonos. Nada disso. Eles são acentuados. Então não são átonos. Eles são tônicos. Eles não são átonos. Eles são tônicos. Monossílabo tônico. Monossílabo tônico aqui também, olha. Tônico. Nada de átono.
Tudo bem? A tonicidade do segundo termo sublinhado do item 2, que é obstáculos, recai na penúltima sílaba. Falso. Olha, obstáculo, sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Então, falso. Como é que se divide obstáculo? Se divide assim, olha, obstáculos. Tiago, por que a gente não pode separar aqui e deixar BS como uma sílaba? Porque não existe sílaba sem vogal. Então, resposta, letra B de bola. Sétima questão. Atente para os termos sublinhados dos itens abaixo. História, eletrônico, matrícula automática, saúde, comunitário, saúde pública, país. Bom, esses são os itens sublinhados. No item 1, história, ele diz, olha, acentua-se por ser paroxítono terminado em ditongo. Verdade, ditongo crescente, né? Eletrônico, a sua tonicidade recai na penúltima sílaba. Falso, antepenúltima, tá aqui, olha. Última, penúltima, antepenúltima, tá aqui, olha. Última, penúltima, antepenúltima. Beleza? Então essa é a mais forte aqui, ó. Na educação, ele coloca aqui matrícula automática, ambos se acentuam por serem proparoxítonos. Verdade. Matrícula e automático são proparoxítonos. Então, o 2 estava errado, o 3 está correto. Saúde e comunitários, ambos se acentuam por serem proparoxítonos. Falso. Olha, comunitários é paroxítono terminado em ditongo crescente e saúde é um caso de ato. 5. Saúde pública e país. Os acentos se justificam, respectivamente, pelo fato de ou ser átono, falso, ele é tônico, não é átono, formando ditongo, falso também, porque pública nem ditongo tem, por se tratar de um proparoxítono. Ah, não, ele diz aqui que é o átono formando ditongo, tem nada a ver, forma de átono. Por ser proparoxítono, certo? Pública é proparoxítono, e pelo fato de o I formar ditongo. Não forma ditongo, forma hiato. Então, 1 e 3 corretos, resposta letra B de bola. Próxima questão. Traz aqui um texto, algumas palavras destacadas: vovó, café, tangará, juquiá, está e fubá. Então ele diz aqui, olha, sobre a acentuação gráfica das palavras grifadas no texto 2, analise os itens abaixo. Então, item 1, as palavras vovó, café, tangará, juquiá, está e fubá são todas paroxítonas. São todas paroxítonas. Falso. Elas são oxítonas. A sílaba tônica é a última. Então, são oxítonas. Falso. 2. Há semelhança de tonicidade entre as palavras vovó, café, tangará, juquiá, está e fubá. Todas são oxítonas. Verdade, todas elas são oxítonas. 3. Não há semelhança de tonicidade entre as palavras vovó, café, tangará. Mudança de vogal no final da sílaba. Não tem nada a ver isso aqui, pessoal. Tonicidade não tem nada a ver com a escolha da vogal no final da sílaba, né? Falso. Então, correto apenas o 2, resposta letra D de dado. 9ª questão. Sobre a acentuação, analise os itens abaixo. Você está, funcionários próprios, única, responsável, são as palavras destacadas. No item 1, ambos os termos se acentuam obedecendo a mesma regra. Verdade. Ambos são oxítonos. Então, verdade. Resposta letra A. Letra B. No item 2, o acento do termo se justifica por ser paroxítona terminada em ato. Mentira. Paroxítona terminada de ditongo crescente. Não existe essa regra de paroxítona terminada em ato. No item 3, o termo não segue a mesma regra de acentuação do termo sublinhado do item 2. Falso, porque no item 2, funcionários é paroxítona terminada em ditongo crescente. No item 3, próprios, paroxítono terminado em tom crescente.
Então, falso. No item 4, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. Olha, item 4, tonicidade do termo recai na penúltima, não, falso. Né? Antepenúltima, é proparoxítono, a palavra única. No item 5, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba. Falso, na penúltima e não na antepenúltima. Falso, falso, falso. Resposta à letra A. 10ª questão. O PNET 2015, Prefeitura de Garanhuns. Algumas palavras também destacadas, né? Então, no item 1, ele diz que topônimo e várias aqui, olha, quantas palavras acentuadas tem-se? A primeira se acentua por ser proparoxítono, é verdade, olha, topônimo, antepenúltima sílaba é a mais forte. E a segunda, por ser paroxítono terminada em hiato? Não existe essa regra de paroxítono terminada em hiato, está falso. 2. Mundaú. Ele diz aqui, olha, a última palavra, que é mundaú, deste trecho, é acentuada pelo fato de o U formar ditongo tônico. Nada disso, formar hiato. Nada de ditongo tônico. Falso. Tudo bem? 3. Corográfico, histórico e estatístico. Em relação à tonicidade dos termos sublinhados, esta recai na antepenúltima sílaba. Verdade, olha. Corográfico, histórico, estatístico. Então, antepenúltima sílaba é a mais forte. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Portanto, item 3 correto. Item 4. Guirá, guará e aquática. As duas primeiras palavras sublinhadas são acentuadas pela mesma regra gramatical. Verdade, olha. Ambas são oxítonas, terminadas em A. Quanto à terceira, a tonicidade recai na penúltima sílaba. Falso. Aquática é proparoxítona, antepenúltima sílaba. Então, penúltima nada, está falso. Então, apenas o 3 está correto, né? Então, letra A. Então, pessoal, essas foram as nossas questões sobre acentuação. Eu fico por aqui e a gente se encontra em mais resolução de questões mais à frente. Tudo bem? Grande abraço.